Existe uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, verso 38. E essa passagem, João 11, 38, eu não sei se você já encontraram? João 11, 38 diz assim: então novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com a pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Maria, irmã do falecido. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou Jesus: eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Vire para quem está do seu lado e diga assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Jesus estava conversando com uma mulher chamada Marta. Marta conhecia Jesus, ela sabia que Jesus já havia feito inúmeros milagres. Ela já havia mandado um recado para Jesus antes que Lázaro morresse. Ela havia enviado um recado para Jesus. Jesus chegou com alguns dias de atraso. E quando Jesus chega, segue Jesus e mais um monte de curiosos, porque eles queriam ver alguma coisa, porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Eu disse que onde Jesus está, alguma coisa acontece, e Jesus está nesse lugar. Então algo sempre acontece quando nós estamos na presença de Jesus. Mas ao chegar perto daquele túmulo, Marta diz assim: mestre, olha, não tem mais jeito, não tem mais recursos. E Jesus dá uma palavra a você que de repente olha para uma situação da sua vida e acha que não tem mais recurso, que olha para algo que está acontecendo na sua vida e você diz assim: não tem mais recurso. E nós precisamos entender o que é que Jesus sempre fala conosco. Deixa eu explicar uma coisa para os amados. Uma coisa era o que Jesus falava para os fariseus. Jesus falava de uma forma para os fariseus, porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Outra coisa era o que Jesus falava para os seus seguidores. Uma coisa é o que Jesus fala para aqueles que não creem nele. Outra coisa completamente é o que Jesus fala para aqueles que creem na sua palavra. Quando você for ler a Bíblia, preste atenção, Jesus está falando aqui com quem? Com os fariseus ou com os seus discípulos? Quando você se entende, quando você vê, quando você sabe, tem convicção de que você é um seguidor de Jesus, que você é um discípulo amado do Senhor Jesus, a sua compreensão é completamente diferente. Os religiosos, os fariseus,
Eles estavam sempre mal intencionados, eles queriam ver alguma falha, eles queriam ver algum defeito na pessoa de Jesus. Eram pessoas negativas, eram pessoas mal amadas, pessoas que estavam sempre prontas para julgar, porque eles carregavam em seus pensamentos uma tradição. Eles carregavam muitas leis, mas o pensamento dominante desses homens eram ser negativos. Eu começo a falar com você agora. Algumas pessoas trazem pensamentos dominantes, negativos, e não conseguem enxergar o que Deus pode fazer, porque os pensamentos são negativos, porque está sempre mal-humorado, sempre infeliz, sempre existe uma palavra de crítica, sempre existe uma palavra para deixar o outro mais para baixo ainda, para desanimar. Já viu aquelas pessoas que têm o dom de deixar os outros para baixo? Enquanto não vê o outro derrotado, ela não fica feliz. Tem que deixar o outro para baixo, senão não se dá por satisfeita. De repente você está animado, vai fazer alguma coisa, vai começar um novo negócio, mas a pessoa tem que te desanimar. Complicado, né? Como é que se prega o evangelho a uma pessoa dessa? São pessoas negativas. Não deixam a palavra entrar no mais profundo do seu coração. Porque a palavra de Deus, ela nos traz vida, e uma vida abundante, ainda que a situação pareça desfavorável. A palavra de Deus nos anima, ou seja, nos dá vida. E quando a palavra de Deus entra no mais profundo do nosso coração, nós nos tornamos pessoas felizes. Decida ser feliz na sua vida. Decida ajudar as pessoas. Decida ser a pessoa amorosa. Que coisa gostosa quando nós encontramos pessoas amorosas. Pessoas que nós nunca vimos, mas são amorosas. Às vezes a gente está viajando por aí e para e escuta, como é que eu saio da cidade? Já aconteceu várias vezes comigo. A pessoa, olha, siga meu carro que eu vou te mostrar como sai da cidade. Olha, e depois aponta, é aqui. Existem outros que viram a cara e nem respondem. Pessoas amorosas, elas são compassivas, são amáveis, são solidárias. Elas aprendem a se compadecer com a dificuldade do outro. Ela não está julgando. Ele está fazendo isso porque no passado e não seu. Não. Jesus não fala isso conosco. Jesus não estava com o dedo posto para julgar as pessoas o tempo todo. Pelo contrário, as pessoas vinham e abraçavam a Jesus. Ele não estava perguntando, olha, você, o que você fez hoje? E ontem? Ele não estava olhando o tamanho do cabelo, ele não estava olhando a roupa. Jesus estava acolhendo as pessoas, por isso as pessoas vinham o tempo todo e tocavam nas vestes do Senhor. E porque tocavam nas vestes do Senhor com fé, essas pessoas eram curadas. Por isso que a palavra do Senhor, querida, ela vai entrando no nosso coração e ela vai trazendo algo novo. E nós precisamos tomar uma decisão. Como é
que nós decidimos viver no nosso dia a dia. Isso é um posicionamento. Isso é um hábito, é uma regra que nós definimos dentro de nós. Não quero andar de qualquer jeito. Quero dar um bom testemunho de que eu tenho Cristo em mim. Por isso, uma das coisas mais lindas que pode existir é quando nós aprendemos a discipular e a sermos discipulados. Nós conversamos, nós abrimos o coração. Nós ganhamos o coração das pessoas. E nós doamos o nosso coração também. Nós dizemos assim: olha, eu estou aqui. Conte comigo. Porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos recebendo a palavra de Deus. E porque nós estamos recebendo a palavra de Deus, nós precisamos saber o que sai da nossa boca. Então existe uma ligação aqui, ó. Boca e coração. E eu quero te perguntar, o que é que você tem confessado com a sua boca? Lembra a história dos irmãos de Davi, o que se tornou rei sobre Israel? Os irmãos de Davi, quando vem Davi chegando, e Davi fala assim: eu vou lutar contra esse camarada. E os irmãos: não, Davi, você ficou louco? Ele é muito grande, muito forte, treinado. E Davi falou assim: mas ele pode ser tudo isso que vocês estão falando, mas eu creio no Senhor dos Exércitos, é a Ele a quem eu sirvo. Olha o que saiu da boca de Davi: eu creio no Senhor dos Exércitos. Davi declara. Igreja, o céu e o inferno estão de olho, estão atentos quais são as palavras que saem da sua boca. Você me ouviu, irmão? Vou repetir. O céu e o inferno estão atentos quais são as palavras que saem da sua boca. Se são palavras de bênção ou são palavras de maldição. E quando você lança uma palavra de maldição, o inferno se apropria dessa palavra. Então nós precisamos saber a quem nós servimos. Nós precisamos saber que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos saber que Jesus é o pão da vida que desceu dos céus. Por isso que quando Jesus fala a respeito do Pai Nosso, Ele fala de um pão cotidiano, ou seja, todos os dias nós precisamos receber o pão da palavra, para que nós possamos tornar fortes espiritualmente. Se você não recebe o pão da palavra, você enfraquece. E Jesus fala assim: o pão nosso de cada dia. Senhor, manda o pão, o alimento, mas também o alimento espiritual. A Bíblia fala, e uma das parábolas mais lindas, Jesus diz que a palavra é uma semente. A palavra é uma semente. E todo dia essa palavra está sendo lançada. Quais são as sementes que saem da sua boca? Quais são as sementes que você lança no coração do seu filho, desde pequeno? Quais são as sementes que você lança sobre o seu trabalho? Quais são as sementes que você lança para você mesmo? Precisamos pensar: o que está saindo da minha boca? E confessarmos diariamente
confessar diariamente, confessarmos diariamente a palavra que sai da boca de Deus. Confesse, proclame, fale. Ao invés de viver como um derrotado, lançando palavras de reclamação. Esses dias atrás eu falei o que significa vem de repetir, de voltar atrás e fazer de novo. Por isso o carro dá marcha ré, ele volta para depois ir à frente de novo. Então nós clamamos ou reclamamos, clamamos muitas vezes, e normalmente a reclamação são palavras de maldição. E aí você não entende por que as coisas, ao invés de melhorar, estão piorando. Ao invés de dizer assim, parece. Você lembra que você falava que quando você mais rezava, mais assombração aparecia? Ou você não falava isso? Falava? Falava, irmã? Hoje você não fala mais. Porque hoje você proclama a palavra de Deus. Se não está proclamando, vai começar a proclamar a cada dia que passa. Por que ficar pelos cantos falando que essa enfermidade é uma prova que você está passando e que Deus quer que você passe por essa prova? Por que não declarar a cura? Por que não chamar a saúde à existência? Mateus 15, vou ler o verso de número 10, diz assim: então Jesus proclamou à multidão a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei. Não basta só ouvir, tem que ouvir e entender. Quando você não entender um versículo da Bíblia, volte e leia de novo. Não entendeu? Leia novamente. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Ouvi e entendei. Diz assim: não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim, corrompe a pessoa. O mal não é o que entra, mas é o que sai. Por quê? Porque existe poder nas suas palavras. Quais são as palavras? Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? Mas quando nós ouvimos, muitas vezes nós carregamos dentro de nós tanta religiosidade, tantos conceitos e pré-conceitos, que nós temos dificuldade de entender o que Jesus está falando. Somente duas pessoas na Bíblia, uma cananeia e um centurião romano. Somente duas pessoas, Jesus falou assim: olha, grande é a tua fé. Somente duas pessoas, não eram judias. Os judeus estavam com o coração cheio de tradições, e aquelas pessoas não. Eles estavam com o coração aberto. Quando o nosso coração está aberto para ouvir, para aprender, nós crescemos. Mas quando o nosso coração está fechado, e antes da pessoa falar, nós já temos conceitos e preconceitos, como é que nós vamos ouvir? Uma certa feita eu perguntei a Deus: Senhor, por que o Senhor fala que não se pode lançar pérolas aos porcos? Porventura o Senhor estava chamando aquelas pessoas de porcos?
Depois Jesus me deu um entendimento que algumas pessoas rejeitam em seu coração. A palavra é uma pérola preciosa. E essa palavra, ela não pode ser lançada fora. Essa pérola preciosa é para enriquecer a nossa vida. Não é que Jesus tinha preconceito, pelo contrário, as pessoas que não aceitavam a palavra dele. É diferente. E a palavra de Jesus é uma palavra de fé. Enquanto Marta diz: mestre, nem chegue perto dessa sepultura, tem 4 dias e o defunto está fedendo. Não tem jeito. Jesus assim: se crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. A fé te faz sair dos embaraços da vida. A fé faz coisas novas acontecerem na sua existência. Irmão, a fé te faz crescer. Só 2 pessoas ouviram aqui. Vou repetir. A fé te faz crescer. A fé te leva para viver a eternidade junto de Deus. Nós somos salvos pela fé. Não é merecimento, mas é a graça, e é porque nós cremos. Por isso, igreja, você não pode continuar sendo uma criança na fé o tempo todo, a vida inteira. Nós precisamos crescer. Precisamos entender que a cruz nos trouxe inúmeros, infinitos benefícios. Jesus morreu no meu lugar. Ele se tornou maldição no meu lugar. Mas nós precisamos nos amadurecer. Tem pessoas que estão há muito tempo, mas continua muito tempo na fé, mas continua sendo criança. Impressionante como as crianças pedem. É verdade ou não? As crianças pedem. Ô vô, agora é vô, né? Ô vô, você me dá isso? Ô pai, você me dá isso? Mãe, compra para mim? Compra. Mãe, me dá. Criança é assim. Tem pessoas que estão sempre: Deus, você me dá isso? Senhor, pai, oh. Você não pode ser mais criança. Entenda que você é um filho, e como filho você é um herdeiro. O herdeiro, ele sabe que ele tem. O herdeiro já possui. Eu sou filho, e porque eu sou filho, eu sou herdeiro. Se eu sou herdeiro, eu já tenho, eu não preciso pedir, porque eu já tenho. Fala para o seu irmão: você é filho, querido. Romanos 8, eu não vou demorar. Romanos 8, verso 16, diz assim. Romanos 8, 16. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito.
próprio Espírito testemunha. Olha, esse primeiro Espírito está escrito com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, testemunha o nosso Espírito, minúsculo, que nós somos filhos de Deus. Então você é um filho de Deus. Você não é uma pessoa qualquer, irmã. Você é eu disse irmã, porque nós somos filhos do mesmo pai. Nós somos filhos de Deus. Você quer que você é filho de Deus? Todo filho é herdeiro. Você crê assim ou não? Por que a gente não entende isso? Porque nós fomos treinados a vida inteira a pensar de uma forma equivocada. A vida inteira nós aprendemos tantas bobagens, tantas mentiras. Não é justo que a gente continue pensando bobagens, porque nós não estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo, esse viverá pela fé. É justo que a gente esteja vivendo pela fé? É justo. Talvez você diga assim, mas eu pequei. Olha, lá atrás, lá no passado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E você começa a ouvir a voz do condenador, daquele que julga. Olha, você fez, você não pode. Quem diz isso é o demônio. O acusador das nossas almas, que aponta o dedo e diz, você não pode. Eu quero dizer a você nessa noite, você pode, porque você é filho, você foi perdoado, Jesus morreu na cruz por você, Ele derramou sangue para que você fosse hoje liberto, e você é liberto em Cristo Jesus. Você é salvo, querido. Você vai morar a eternidade juntamente com Deus. Porque andar de cabeça baixa, porque andar triste, porque achar que nada vai dar certo. Eu acabei de dizer que nós recebemos tantas palavras do passado, da avó, do pai, da mãe, das pessoas que programaram aqui, programar, na verdade, aprendendo tanta bobagem, irmãos, no decorrer da nossa vida, fomos programados negativamente. Ei, se palavras nos programaram negativamente, a palavra de Deus está nos reprogramando. Deus está te reprogramando hoje, para que você viva a vida abundante que Jesus fala em João 10:10. Eu vim para que você tenha uma vida, e uma vida abundante. Se o que você vive hoje é o fruto das palavras ruins, de maldição que você recebeu, o Senhor te reprograma hoje com uma palavra que é viva e eficaz. Ela é viva, a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, ela produz efeito. Então você não pode sair do jeito que você entrou, porque você acabou de receber a palavra de Deus.